Fala, galera, amigas e amigos do Família da Nação. Olha, convocação urgente, convocação geral. Vamos invadir a Gávea pela construção do nosso estádio. É urgente, temos que nos mobilizar. Eu vou explicar. Olha, não saiam desse vídeo, que esse vídeo é histórico, talvez seja um dos vídeos mais importantes que a gente tenha gravado nos últimos tempos aqui no Flamengo. Porque há uma mobilização dos conselhos do clube, de conselheiros, para votar de forma negativa pelo estádio do Flamengo. E a convocação foi feita pelas organizadas. E nós vamos apoiar. Fiquem ligados que vocês vão saber detalhes aqui nesse vídeo. E mais, atualização no mercado da bola. Lucas Paquetá, Claudinho, outros jogadores. Marcos Antônio, o Flamengo tomou mesmo o chapéu por Marcos Antônio, por TT, indo para o Atlético Paranaense? Consultamos dirigentes do Flamengo que falaram sobre o assunto. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora, aqui no nosso canal Família da Nação. Eu vou pedir para que vocês, olha, subam o like, dá essa moral pra gente. Inclusive um vídeo importante que precisa da mobilização de todos os torcedores do Flamengo. É uma convocação. Você tem que se sentir convocado nesse momento, principalmente quem é do Rio de Janeiro. Ah, eu não sou do Rio. Você vai compartilhar este vídeo para chegar ao máximo de pessoas e a gente poder lutar pelo nosso estádio. E você vai entender o porquê depois que eu explicar aqui. Então deixa o like, inscreva-se no nosso canal. Você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Família da Nação. Clica no botão vermelho, acione o sininho da notificação, nós vamos rodar a vinheta, o drone vai subir e após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Sobe, drone! Bom, galera, primeiro sobre a questão do mercado da bola. Nós consultamos um dirigente do Flamengo no dia de hoje e esse dirigente disse que a questão do TT é um jogador que foi muito falado, o Flamengo tem interesse, o Tite pediu e tal. Cara, nós sempre dissemos aqui que diante de nossas fontes, o Flamengo nunca teve interesse nesse jogador, nunca. E esse dirigente confirma aquilo que nós dissemos. O Flamengo nunca teve interesse. Vou jogar de empresário, então tiraram esse nome de algum lugar, porque nunca foi nem discutido internamente no Flamengo. Marcos Antônio. É engraçado que as pessoas colocam todo mundo no mesmo barco, né? Acho que a maioria que assiste nossos vídeos, a grande maioria, nos assiste constantemente, nas nossas lives das 21 horas, enfim. E sabe todas as vezes que aparecia o nome do Marcos Antônio no chat, as pessoas perguntavam, eu dizia que eu não tinha informação nenhuma de Marcos Antônio. Ah, o Flamengo contratou o Marcos Antônio. Bom, eu não tenho informações. Então, precisa cobrar de quem dava essas notícias aí, que estava adiantado, que o Flamengo estava contratando e tal, que o Flamengo tomou balão. Bom, segundo o dirigente do Flamengo, o Flamengo consultou apenas a situação do Marcos Antônio e entendeu que, diante das condições impostas pela Lazio, pelo clube dele, que ele pertencia, o Flamengo não deu sequência na negociação. O São Paulo se viu numa condição mais desesperada, podemos dizer assim, porque não tinha um substituto para o Alisson, que se contundiu, inclusive tendo grandes atuações, foi lá e fez a proposta dentro daquilo que a Lazio queria. Bom, se a diretoria do Flamengo estava certa em não dar sequência nessa sondagem, né, como eles chamam, o tempo vai dizer. Eu, sinceramente, não posso falar sobre o futebol do Marcos Antônio porque acho um jogador comum. Acho que seria um jogador mais um, para poder chegar ali e tal. Eu sempre falo, o Flamengo tem que contratar duas prateleiras. Um de apostas e outro que é a contratação pro cara, aquela coisa, o cara chegar para ser titular, brigar para ser titular. É a minha opinião.
Agora ele pode chegar no São Paulo, arrebentar e ponto, e aí a gente vai ter que mudar a opinião. Falar, o cara é bom pra cacete, né? Realmente o Flamengo deu mole e tal. Mas, repito, os que diziam lá que o Flamengo estava contratando o Marcos Antônio, que estava tudo certo e tal, a galera tem que cobrar, não generalizar e cobrar de todos. Cobram deles. Que muitos realmente diziam que o Flamengo estava praticamente acertado e tal, e davam essas notícias que, segundo um dirigente do Flamengo, nada mais foi do que uma sondagem e que o Flamengo não deu sequência, né? E por isso a gente dizia aqui o tempo inteiro, em todos os nossos vídeos e lives, que nós não tínhamos informações de Marcos Antônio, porque quando a gente perguntava para nossas fontes, dizia-se que era um jogador que discutia-se internamente até o nome dele, mas nenhum interesse concreto do Flamengo buscar efetivamente a contratação dele, que não tinha nada adiantado, e a gente apenas reproduzia isso para vocês, a galera que nos acompanha sabe disso. Falando sobre Claudinho e Lucas Paquetá, não houve evolução no dia de hoje. O Paquetá, inclusive, curtindo as férias, foi pescar, apareceu lá com um peixe enorme mostrando e tal. Paquetá, esse peixe aí, sei não, hein? Comprou ali, disse que pescou, hein? Claro que é brincadeira, né? É legal ver um cara tão bacana, né? Se divertir, merece, fruto do trabalho dele. E o Paquetá ainda não há evolução, precisa conversar ainda com o presidente, né, do West Ham para sair, né, conseguir o convencer de uma saída do clube inglês. Claudinho, tá vendo uma confusão muito grande, muita gente me perguntando durante o dia de hoje, o Zenit aumentou a oferta para 20 milhões e tal. Gente, eu não tenho essa informação, a gente sempre, claro, respeita todo mundo, né, que traz as informações, não tem certo e não tem errado, cada um tem suas fontes, a gente sempre diz isso, né, mas assim, com relação a esse jogador, a gente tem pessoas muito próximas a ele, inclusive pessoas que moram na Rússia, né, que moram com o Wendel, que nos passa informações diárias sobre esse caso, sobre essa situação, e a questão vinda do lado do Flamengo é de que o Flamengo aguarda a resposta do Zenit. E o Zenit simplesmente pede para o Claudinho aguardar. Então ele não respondeu negativamente ao Flamengo e muito menos disse que aumenta, que quer mais do que o valor que o Flamengo ofereceu na contraproposta. Eu repito aqui, e vocês devem ter visto, né? A gente fala isso já há 2 semanas. Há uma semana nós cravamos aqui a situação de que o Flamengo devolveu a proposta para o Zenit em 3 parcelas, que foi a proposta deles, aceitando a oferta. 3 parcelas, o Flamengo aceitou, sendo a última, o Zenit pediu a primeira parcela 50% do valor e o Flamengo também concordou, 18 milhões de euros. O Zenit simplesmente ficou, meu amigo, aí os caras aceitaram tudo. Quem respondeu e quem disse sim foi o Flamengo, a contraproposta do Zenit. E nada melhor do que o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, no Charla Podcast, para confirmar aquilo que a gente já tinha dito. E muita gente dizia que, mentira, não sei o quê e tal. O Flamengo mandou a camisa lá, cara. Pessoas que moram lá na Rússia viram a camisa para apresentação. A gente foi o primeiro canal a dizer isso aqui. O Vene Casagrande trouxe a informação também, mas se você vê o horário da nossa postagem, do nosso vídeo e o horário da informação dele, é uma diferença muito grande. Trouxemos aqui. Agora, a coisa ainda não aconteceu. Eu, honestamente, acredito que vai rolar. Mas, cara, com um dirigente russo e com pessoas que têm um poderio financeiro assim astronômico, não dá para poder cravar absolutamente nada. Marcos Braz se confundiu absurdamente, né, falando que negociou, né, que eles negociaram com o ex-presidente da Rússia e tal, confundindo os sobrenomes, mas a gente sempre diz a vocês que, além do clube russo ser do dono da empresa de gás, que é a maior da Europa, que produz gás para toda a Europa, o presidente da Rússia, o presidente mesmo, Vladimir Putin, ele tem uma parcela do clube. A gente sempre falou isso aqui.
Isso aí, cara, na Rússia é aberto, eles não falam de forma oficial, porque é proibido, né? Mas todo mundo comenta isso, jogadores comentam entre eles, já teve inclusive palestras com o Vladimir Putin, o cara que é o mais poderoso, um dos caras mais poderosos do mundo, né? Ele que é da cidade de São Petersburgo, que é onde fica o Zenit, e quer ver sempre o clube dele, né, em evidência. Então, assim, não é fácil negociar com esses caras. Não é só o Flamengo, não. O Galatasaray estava tentando contratar o Wendel e desistiu. Eles fazem jogo duro com todo mundo. Enfim, vamos ver se o Flamengo consegue lograr êxito nessa situação. Eu estou bastante confiante. Acho que, no fim de tudo, as coisas vão acontecer. Bom, galera, eu vou falar aqui sobre um assunto muito importante. Mas, olha, muito sério mesmo. A convocação geral para o dia 29 de julho, dia 29 de julho é na próxima semana, segunda-feira da semana que vem. A torcida do Flamengo precisa invadir, entre aspas, não é invadir a sede, né? É invadir as ruas do entorno da Gávea, dar um abraço coletivo na sede da Gávea para poder mostrar a força da torcida e mostrar que a torcida quer o estádio. Meus amigos, a gente tem apurado junto a conselheiros, e eu participo do grupo de WhatsApp de alguns grupos políticos, e pasmem, a tendência é que hoje, se nada for feito, se não houver essa mobilização, e nós vamos mostrar aqui a mobilização como está sendo feita, a tendência é de que seja rejeitado por questões políticas a compra do terreno do gasômetro. Só que as pessoas estão em correntes políticas, é um ano eleitoral no Flamengo, eles não querem que o Landim seja o responsável pela compra do terreno para poder o Landim, né, não se fortalecer nas eleições do final do ano. Estão pensando em si. Que isso? Isso é um momento importante demais para o Flamengo. Estão brincando com o Flamengo. E aí, as torcidas organizadas, sabedoras do que está acontecendo nesse momento, convocaram isso aqui, olha. Convocação geral rubro-negra. Vamos invadir a Gávea na próxima segunda-feira. E, meu amigo, a gente não está falando de torcidas organizadas pequenas, não. Por exemplo, a gente tem aqui a torcida jovem do Flamengo, a Raça Rubro-Negra, a Flamanguaça, a Urubuzada, a Império. Todas elas unidas. Deixa eu pegar aqui a última para fazer justiça, eu não estou conseguindo ver. A Nação 12. E a Nação 12, quer dizer, todas as principais torcidas organizadas unidas vão invadir a região da Gávea, e vocês não têm ideia, quem não é do Rio de Janeiro, o estardalhaço que isso vai causar, meus amigos. Porque, sim, se forem só as organizadas, conforme convocação, já vai ser um negócio de maluco, um negócio histórico. Ainda mais a gente divulgando, e convido e convoco a todos os outros colegas youtubers a divulgarem também. Todo mundo tem que ir para lá, porque é uma pressão que todos vão fazer em cima dos conselheiros que, por questões políticas, querem impedir a compra do terreno do Flamengo, que acontecerá 2 dias depois, no dia 31. E aqui a convocação diz o seguinte: na próxima segunda-feira, dia 29, haverá uma reunião extraordinária no Conselho Deliberativo do Clube de Regatas do Flamengo. E aí ele cita, né, considerando que a Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio do decreto 54.961, de 21 de junho e tal, realizou a desapropriação por área pública do imóvel situado na Avenida São Cristóvão e tal, que é o terreno do gasômetro. E eles dizem o seguinte, vou ler o último trecho. Visto que se trata de uma pauta importantíssima para o Flamengo e de cunho interesse para a nação rubro-negra, se torna necessária a convocação da mesma para se fazer presente e abraçar a Gávea. Chegou o nosso momento de participar. Convocação marcada para as 18 horas. Gente, isso aqui é muito importante.
raras as vezes que a gente viu as organizadas se unirem para ir para a porta da Gávea. A gente já viu protesto no Ninho. Então, na Gávea é raro. Isso aqui vai fazer história. História mesmo. E você, se você tem disponibilidade, se você pode estar presente na próxima segunda-feira, vá. Não fique olhando pela internet, pela televisão. Faça parte de uma história. Você vai lembrar daqui a 30, 40, 50 anos, poder contar para o seu filho, para o seu neto, que você fez parte de uma manifestação que, por conta de questões políticas, estão tentando votar contra a aprovação da compra do terreno do gasômetro. E você pode apoiar e ajudar bastante. Espero que esse vídeo você possa deixar o seu like, compartilhar ao máximo, porque as informações que a gente recebe dos grupos políticos do Flamengo é que tá parelho, com uma tendência maior para uma reprovação. Só que eles não vão ter coragem de votar contra, sabendo que tem milhares de pessoas ali do lado de fora esperando a resposta e querendo saber quais foram as correntes políticas e quem foram os conselheiros que votaram contra um projeto tão grandioso como esse. Se faz presente, ajude, mete o dedo no like nesse vídeo que ajuda a compartilhar, compartilhe em todos os grupos e se você for do Rio de Janeiro, esteja presente neste dia 29, um dia histórico para o nosso Clube de Regatas do Flamengo. Esquece não de deixar o like, que é importante, um dos vídeos mais importantes que eu já fiz. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.